A nossa aula de hoje é sobre biomas. E quando a gente fala em biomas, no Brasil nós temos 6 biomas definidos. Aí a nossa aula vai ser sobre esses biomas brasileiros. Tá? Eu vou mostrar para vocês também que existem biomas terrestres, que a gente observa numa escala global. Porém, o foco da nossa aula vai ser sobre os biomas no nosso país, tá? Os biomas brasileiros. A definição de bioma, ela pode ser definida como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regionais, com condições de geologia e clima semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna. Então vamos lá, vamos entender esse conceito. Então é um conjunto que está incluindo tanto a parte vegetal quanto a parte animal, ok? E ele é constituído não só pela vegetação, né, que é característica daquela região, mas aquela vegetação ela expressa o quê? As características do solo, né, a formação geológica, o próprio clima, tudo isso influencia na vegetação. Então, o bioma também é um reflexo dessas características, tá? Que levam à formação da paisagem. E como consequência, essas características vão determinar não só a vegetação, como também a fauna. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, a gente vai ver que os biomas brasileiros eles variam então aí de acordo com a região do nosso país, né? Então a gente vai ter a Amazônia, né, essa região aqui, e existem biomas de transição, tá? Então existem entre um bioma e outro, a gente chama de uma área de transição, não é uma ruptura, tá? Mas conforme esse clima vai mudando, o solo, a formação geológica, um outro bioma é estabelecido. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Centro-Oeste o Cerrado, né? O Pantanal, bem característico também. No Sul, o Pampa. No Nordeste, aqui, ó, a Caatinga, né? Ao longo do litoral aqui do nosso país, nessa zona costeira, a gente vai ter a Mata Atlântica, tá? Então ele é disperso aí pelo nosso país de acordo com essas características e vão determinar, consequentemente, a vegetação, né? Então essa diversidade de flora e fauna que vai ser própria de cada uma dessas regiões, tá? Existe uma outra definição que diz o seguinte: é uma comunidade de plantas e animais, tá? Uma comunidade biótica que a gente fala, né? Onde há o quê? Uma uniformidade fisionômica, ou seja, a característica dessa região, por mais que haja uma diferença interna, como a gente vai ver, por exemplo, na Mata Atlântica, existe sim uma uniformidade que determina o quê? Os animais que vão existir ali. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma fauna própria dessa região, mesmo que aqui também existam variações de fauna, variações de vegetação, tá? Mas existe uma característica que predomina, e essas características acabam por definir cada um desses 6 biomas. Aqui só para a gente ter uma ideia, que eu estava falando sobre os biomas terrestres. Então tem a opção também de observar essa variação numa escala maior, né? Numa escala global. A gente vai ter a tundra, a floresta boreal, a floresta temperada, né? A floresta tropical, né? E os campos e os desertos. Mas não é o foco do nosso estudo de hoje. Quando a gente pensa em bioma, em meio ambiente, em ecologia, alguns termos eles aparecem, né? Como por exemplo, fitofisionomia. Fitofisionomia ele já foi definido como a primeira impressão causada pela vegetação, ou seja, é a característica morfológica da comunidade vegetal, tá? Esse cara aqui, ó, o Humboldt, ele empregou esse termo pela primeira vez e ele relacionou esse termo com as características da vegetação. Então, a gente não pode confundir o conceito
fitofisionômico que a gente fala com o conceito de bioma, né? Como a gente viu no e-mail ou no slide anterior, os biomas eles incluem também a fauna. Existe também um outro conceito que se assemelha ao conceito de bioma, que é o conceito de domínio morfoclimático, tá? Que foram definidos por Absaber, tá? Um geógrafo muito importante. E ele diz o quê? Que os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, que inclui relevo, clima e vegetação, e que se interrelacionam, interagem, formando uma unidade paisagística, ou seja, formando a paisagem. O geógrafo Absaber foi o responsável por essa classificação. Então, ele pegou o nosso país e ele dividiu aqui em 6 grandes domínios morfoclimáticos, que é o domínio amazônico, o domínio caatinga, o domínio do Mares de Morro, que bate aqui com a nossa Mata Atlântica, que é o litoral do nosso país, o domínio do Cerrado, domínio das araucárias e domínio das pradarias. Esses domínios, eles acabam coincidindo com os domínios climáticos, na verdade, com os biomas. Porém, é importante a gente entender que na classificação do Absaber dos domínios morfoclimáticos, aqui se observa as características de vegetação, clima e relevo, tá? Que consequentemente vai interferir na fauna que vai vir associada. Mas na classificação, para classificar essas regiões, ele utilizou o relevo, o clima e a vegetação. O que a gente vai observar quando a gente estudar cada bioma é que a gente está considerando não só as características morfoclimáticas, né, as características de solo, de vegetação, a gente vai observar as características geológicas do clima e, consequentemente, da fauna que vai vir junto, vai conseguir se adaptar àquelas condições. Então, começando com o bioma Amazônia, é o maior bioma brasileiro, né? Ele ocupa 40% do território, é a maior reserva biológica do mundo e a maior reserva de água doce do mundo, tá? Ela inclui os estados do Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O clima é quente e úmido, a gente chama de clima equatorial úmido, e existe uma estimativa, nem todas as espécies ainda foram identificadas, né? De que 30 milhões de espécies animais existem na Amazônia, sendo que 85% de todas as espécies de peixe da América do Sul estão na Amazônia. Então, é uma riqueza muito grande nas águas também, certo? Existem 3 tipos de vegetação característica aqui, que é a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de gapó. Qual a diferença, gente? Além de existir, então, o bioma Amazônia, ele não é um bioma totalmente homogêneo. Lembra que eu falei que dentro de cada bioma ainda vão existir variações, mas predominantemente existem características como o clima, a vegetação, né? A geologia, características que definem o bioma. Mas dentro dele existem variações. Então, dentro do bioma Amazônia, a gente vai encontrar esses 3 tipos de vegetação: a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de gapó, tá? Além disso, o solo é arenoso, então é um solo com uma quantidade elevada de humus vegetal. Por quê? Porque existe uma elevada quantidade de chuva e o clima é quente. Se existe calor e existe água, existe o quê? Muita lixiviação, ou seja, a chuva acaba carregando esses nutrientes, essa parte do solo, que fica pobre, né? E também a ciclagem de nutrientes é rápida. Quando o ambiente ele é quente e úmido, a ciclagem de nutrientes ela é muito eficiente, né? Então, existe uma ciclagem muito rápida, a concentração dos nutrientes ela vai ser maior nos próprios vegetais. Então, eles ciclam, eles fazem essa ciclagem de nutrientes e ocorre essa ciclagem e reaproveitamento pelos vegetais. Então, o próprio solo ele é pobre. Poucos solos da Amazônia são aptos e férteis para o cultivo, tá?
Só observando aqui as 3 regiões, né, as 3 características de vegetação que a gente vai encontrar na Amazônia. Se a gente observar aqui a imagem, né, existe então, como a gente viu, a mata de Igapó, que é essa região aqui, que ela fica sempre alagada. É uma região sempre debaixo d'água, que é essa região aqui, tá? E a região Mata de Várzea é uma região como se fosse uma transição, que seria essa aqui. Ela, em alguns momentos, em períodos mais úmidos, de chuva mais intensa, né, que a gente chama o período das cheias do rio, essa região ela vai ficar alagada. Então, é uma mata de transição. Em outros momentos, essa região ela não fica alagada, tá? Então, existe aqui adaptações dessa vegetação e desse solo. E existe a mata de terra firme, né, que está mais afastada aqui do nível das águas. E essa mata de terra firme, ela não é alagada em nenhum momento. Okay? Bom, entre as ameaças, são diversas ameaças de ação antrópica, ou seja, a exploração da madeira, né, o garimpo, que são os garimpos ilegais, as queimadas, o avanço da agropecuária, né, as ameaças às terras indígenas, capturas ilegais de plantas e animais, o próprio boto ele é utilizado, né, como isca de peixe muitas das vezes, então de forma ilegal. A dificuldade de monitoramento, por ser uma área muito extensa, de difícil acesso. A contaminação da cadeia trófica, porque na hora de explorar de forma ilegal o ouro, eles utilizam mercúrio para identificar o ouro e acaba esse mercúrio durante a lavagem ele indo para os rios ou para o solo e acabam contaminando a cadeia trófica. Inclusive tem estudos mostrando comunidades ribeirinhas que utilizam a água dos rios, aquelas comunidades contaminadas por mercúrio. O abandono das áreas, porque o garimpo acaba deixando o solo exposto e um solo sem recuperação, né, para cobertura vegetal. Então ele acaba sendo abandonado depois de explorado. Então são áreas enormes abandonadas. E impactos também que ocorrem tanto sociais como econômicos a essas populações tradicionais que vivem daquilo ali e que acabam sofrendo, né, com essas queimadas, com essas ameaças e com essa perda aí da diversidade da Amazônia. Bom, indo para o outro bioma, que é o Cerrado, ele é o segundo maior bioma da América do Sul, né, e comporta a nascente das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul, que é a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Prata. Então, onde estão as nascentes dessas bacias fundamentais para o nosso abastecimento do nosso país, justamente no bioma cerrado. O clima já é um clima tropical sazonal, ele é quente e ele tem chuvas e períodos de seca. A vegetação ela lembra a vegetação das savanas, né? Então são árvores baixas, arbustos esparsos, né? Possui gramíneas. E dentro da vegetação vão haver também variações internas, como as veredas, o campo limpo, né? A vegetação rupestre. E existe uma abundância enorme de espécies endêmicas no Cerrado. Então, são hábitats muito característicos, muito variados, e isso torna o Cerrado um hotspot, né? Uma região importante, né, para essa riqueza de espécies. Quais são as ameaças ao Cerrado? Ele é o segundo maior em ameaças por alteração. Então, é o bioma mais alterado por ocupação humana. Só fica atrás da Mata Atlântica, tá? Ele sofreu muito com o desmatamento, com o tráfico de animais e sofre com as queimadas. Existem 2 tipos de queimadas que ocorrem no Cerrado, né? As queimadas naturais, que ocorrem em função do clima seco. Essas queimadas ocorrem porque são elevadas as temperaturas, ocorrem descargas elétricas, né, em função das tempestades nas épocas específicas. A vegetação, uma vegetação já seca, acaba pegando fogo.
E essa vegetação é uma vegetação com uma característica específica, retorcida. Ela acaba apresentando uma casca mais espessa, que já é uma proteção para essa queimada natural. E nesse período em que ocorrem essas queimadas, o fogo acaba ajudando a germinar as sementes. Por quê? Algumas sementes elas são impermeáveis à água, tá? E as sementes, algumas delas precisam da sinalização, né, da presença da água para poder germinar. E é justamente o calor do fogo que faz com que essas sementes, que são impermeáveis à água, sofram ali uma ruptura. E a água, quando vem posteriormente, né, ao período da seca, acaba conseguindo entrar na semente e promove ali a germinação. Então, essa queimada natural, ela faz parte da dinâmica do cerrado, tá? É diferente da queimada causada pela ação humana, tá? É uma queimada que ocorre para preparar o solo pela prática agropecuária em qualquer época do ano, sem controle, e acaba perdendo grande parte dessa biodiversidade. Quando ocorre essa queimada, inclusive em regiões onde a vegetação não é uma vegetação adaptada, né, para isso, essa perda e a regeneração é muito negativa. Então, não tem uma regeneração como ocorre nas queimadas naturais, né? Onde em um curto período, logo depois do fogo, né, vão aparecer alguns animais que vão estar ali em busca de outros que foram atingidos pelo fogo, né, e vão acabar ocupando aquele local. É diferente da ação antrópica, né, que é um fogo desordenado com o objetivo de limpar o solo ali para poder utilizar para a agropecuária. Essa queimada que é uma ameaça. Só para a gente destacar, em 2020 foi falado bastante sobre queimadas, né? E o Cerrado foi um dos casos, porque o Cerrado em 2020 foi o bioma brasileiro mais afetado no mês de setembro, né? Foram registrados 22.982 mil focos, né? De queimadas somente no mês de setembro. E isso foi o dobro, mais do que o dobro do ano anterior para o mesmo mês. Em 2019, para o mesmo período, foram 11.467 focos. Tá? Então, os números de queimadas no Cerrado acabaram superando o que acontece na Amazônia, por exemplo. Então, ano passado foi um ano muito negativo em questão de conservação desse bioma. Bom, a caatinga. A caatinga, ela significa esse nome floresta branca ou floresta seca, né? Isso aí é em função de um período em que ocorre a queda das folhas. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, tá? Só existe no Brasil. Ele abrange cerca de 70% do Nordeste e um total de 11% do nosso país. O clima é semiárido e a vegetação é adaptada à falta de água. Então, existe seca extrema, né, na caatinga, então a vegetação perde as folhas. Existe presença de espinhos, né, que são estruturas adaptadas também para evitar a perda d'água. Existe a presença de ceras também na superfície né, dessas folhas para evitar a perda d'água, tá? E o próprio caule, como ocorre a perda das folhas, justamente porque é pelas folhas que ocorre a transpiração, o próprio caule ele possui clorofila em algumas dessas plantas adaptadas, porque o próprio caule é capaz de fazer a fotossíntese, já que as folhas caíram, né? Ele perdeu essas folhas para evitar, né, a perda d'água por transpiração. O solo é um solo argiloso e arenoso, então é um solo com pouca absorção. Então é um solo, apesar de ser rico em minérios, que não absorve tanta água, então é um solo seco, que requer também uma adaptação aí dessa vegetação. E importantíssimo porque ele é o berço ali onde nascem rios importantes nordestinos, como o Rio São Francisco.
Quais são as ameaças que a gente vai encontrar na caatinga? Bom, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 45%, né, da vegetação original ali de Caatinga já foi desmatada até 2010. E em 2015 teve um estudo mais aprofundado que mostrou que há uma proporção apenas de 40% de Caatinga preservada para 45% de Caatinga degradada, 7,2% de solo exposto, 6,5% de lavoura e 0,7% de corpos d'água, tá? E é importante destacar que entre as áreas degradadas, né, o espaço mais degradado é no território de Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco. Além disso, com a remoção da vegetação, né, o que acontece? O solo fica mais exposto, né, mais propenso à erosão, né, e problemas ambientais, como por exemplo a desertificação. O que é a desertificação? Esse nome ele vem de deserto, né, que são uma sucessão de alterações que acontecem no solo. Esse solo ele fica impossibilitado de ser utilizado para a agricultura, por exemplo. Ocorre uma salinização e alcalinização do solo. Intensifica-se o processo erosivo. Ocorre uma redução da disponibilidade de recursos hídricos, né? Fica um solo pobre, pouco fértil, né? E aí há uma redução total de terras agricultáveis, ou seja, onde possa se cultivar. E isso já é um problema, porque já é uma dificuldade de terem terras férteis e disponíveis, então existe com a remoção da vegetação um problema maior ainda. Bom, em relação ao outro bioma, que são os pampas. O termo pampa significa região plana, tá? Também pode ser chamado de pampa, campanha gaúcha, campos sulinos ou campos do sul. Tudo diz a mesma coisa, é essa região que a gente vai chamar o bioma pampas. É o único bioma brasileiro que só está presente em um único estado, uma única unidade federativa. Então ele está no Rio Grande do Sul. O restante dos pampas está no Uruguai e na Argentina. Tá? Então no Brasil, apenas no Rio Grande do Sul. Tá? Ele não perpassa ali por nenhum outro estado. O clima é um clima subtropical, então existem as 4 estações do ano bem definidas e a vegetação ela é presente por gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Tá? Essa vegetação ela vai variar um pouco também, pode ser se apresentar na forma de estepe, savana estépica, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, formações pioneiras e floresta estacional. A fauna é muito rica, é uma fauna diversa também, então vai ter uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. As ameaças relacionadas ao bioma pampa são principalmente em relação à expansão das pastagens dos campos para cultivo, né, e provocado aí retirando a cobertura original para poder avançar com os pastos, e o desaparecimento, né, como consequência de algumas espécies nativas, o aumento de processos de desertificação do solo, invasão de espécies, né, não nativas, espécies exóticas, acabam causando desequilíbrio no ecossistema. Então vamos ao Pantanal. O Pantanal é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, ou seja, é uma planície com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Considerado pela Unesco um patrimônio natural mundial e uma reserva da biosfera, ele se divide em Pantanal Norte, também conhecido como Pantanal Amazônico, e Pantanal Sul, também conhecido como Pantanal Maior. Está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá? Uma pequena parte dele é encontrada também na Bolívia e Paraguai. O clima é tropical continental, então existem altas temperaturas e um alto índice pluviométrico. Tá? O verão é quente, chuvoso, o inverno é bem frio e seco. Na época das chuvas, né, que é o verão, né, o Pantanal ele vai ficar, a grande parte dele é alagado, então é intransitável por terra. Né? No período da seca, esses rios secam, né? E aí por isso que ele recebe esse nome aí
de Pantanal, tá? O solo é utilizado como áreas de pastagens para o gado e a vegetação, que é a vegetação pantaneira, ela depende da altitude. Então vai variar também, vão existir gramíneas, vão existir árvores de médio porte, também plantas rasteiras e arbustos, né? São as principais ameaças ao Pantanal. Muitos animais endêmicos, né, dessa região, ameaçados de extinção, a onça-pintada, né, a arara azul, né, o cervo do Pantanal, a própria onça-parda. Os processos de desmatamento, né, de retirada da cobertura, erosão, sedimentação, né? Então, quando se busca áreas para agropecuária, através de um manejo inadequado, acaba provocando esses problemas no solo. O crescimento urbano e populacional, né? As rodovias, as barragens, as hidrelétricas. E entre 2000 e 2018, o IBGE ele estimou que 2,1 mil quilômetros quadrados a área que foi devastada no Pantanal, que até então era o bioma mais preservado do país. Em 2020, a perda já é considerada uma perda muito maior, de 23 mil quilômetros quadrados, que teriam sido consumidos pelo fogo só no ano passado. Então, a gente tem aí uma atualização de 2018 para 2020. Então, o Pantanal, que era então o bioma mais preservado, ele teve uma perda muito grande, né? De pelo menos 23 mil quilômetros quadrados aí, só pelas queimadas que houveram no passado no Pantanal. E agora a Mata Atlântica, para a gente encerrar os biomas, essa floresta que é a floresta tropical com a maior diversidade biológica do planeta. E quando a gente fala em diversidade biológica, a gente não está falando só de número de espécies, né? Mas também de quantidade, né? A biodiversidade ela está relacionada à quantidade, né, de indivíduos. Então existe uma grande riqueza de espécies e muitas espécies com uma quantidade significativa. Então isso representa uma diversidade biológica. Então a floresta tropical pluvial é a floresta com a maior biodiversidade que a gente tem no nosso planeta. A Mata Atlântica ela tem um elevado grau de endemismo, então muitas espécies existem somente nela. Atualmente restam 12,4% de Mata Atlântica no Brasil, só que apenas 8% está na forma, né, de remanescente maior do que 100 hectares, ou seja, a maior parte está em pequenos fragmentos, fragmentos menores que 100 hectares de floresta, tá? E aí esses fragmentos eles estão inseridos em áreas urbanas, eles estão inseridos em meio de áreas agrícolas, áreas de pastagem e, consequentemente, mais ameaçados do que áreas mais bem conservadas de vegetação que estão em remanescentes maiores. Existem variações, né, dessa formação vegetal de Mata Atlântica, né? Então existem diversas formações e ecossistemas associados. Então a Mata Atlântica a gente vai encontrar os mangues, as restingas, né, os brejos, os campos de altitude, e tudo isso caracteriza uma rica biodiversidade. A Mata Atlântica ela apresenta uma importância ecológica e econômica não só porque ela protege o solo, mas também porque ela protege ali bacias hidrográficas importantes que estão dentro desse bioma e a presença das espécies endêmicas. Se a gente observar apenas as espécies vegetais, 35% das espécies vegetais brasileiras estão dentro desse bioma. Aqui apenas para a gente ter uma ideia, né, da importância desse bioma. Então ele permite uma estabilidade climática, ele faz parte aí do importante ciclo hidrológico, né, porque principalmente para essas bacias importantes que estão aqui nessa região, ele é um bioma que tem ocupa uma grande parte, né, em extensão do nosso território, ao longo de todo aqui o litoral. É o que o geógrafo Absaber ele define como domínio dos mares de morro, né, porque essa parte montanhosa e ao longo do litoral aqui, ao mesmo tempo que protege as bacias hidrográficas, protege o solo
e é o habitat de muitas espécies endêmicas. Esse mapa aqui, essa imagem, ela mostra qual era a cobertura vegetal da Mata Atlântica original, e aqui a gente tem o que existe. Então, isso que está em cor mais clara, amarela, não existe mais. O que a gente tem é o que ainda está em verde. São áreas de proteção, áreas protegidas por lei, unidades de conservação, e muitas delas conservadas na forma de remanescentes florestais, de fragmentos de floresta. Aqui, para a gente ter uma ideia, né, a gente trouxe aqui o mico-leão dourado. Existe também o mico-leão preto, que é característico da Mata Atlântica em São Paulo. São animais em extinção, né, com riscos de extinção. Existem, então, algumas mudanças aqui, né? A gente fala de fitofisionomias diferentes, então a gente vai apresentar o ambiente de restinga, os mangues, né? A cobertura vegetal, os campos de altitude, né? As regiões serranas, né? Com predomínio aqui das araucárias. Então, é um bioma muito rico, né? em espécies, tanto vegetais quanto animais, como também diferentes paisagens, né, diferentes ecossistemas. Quais são as ameaças, então, a esse ecossistema? São vários, né? Então, a importância ecológica e econômica, né, se perde quando se perde ele. Então, a gente perde proteção dos solos, ameaça às bacias hidrográficas, espécies endêmicas. É importante ressaltar que os remanescentes isolados em meio a áreas agrícolas e áreas de floresta, eles são ameaçados porque dificulta o deslocamento de animais, então espécies que vivem ali podem correr o risco de extinção, dificulta a dispersão de semente, o isolamento de populações dentro desses remanescentes isolados diminui a variabilidade genética, então deixa com que essas populações estejam mais sujeitas, sim, a riscos de extinção locais e, se for uma espécie endêmica, a uma extinção definitiva.